Boa tarde! Oi, estamos aqui hoje, mais uma vez, né, para continuar a nossa live com a Carolina Montiel, nesse espaço do Conselho Municipal de Saúde, promovido pela Comissão de Saúde da Mulher, em parceria com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, abrilhantando a Semana da Consciência Negra no mês de novembro. Então, Carol, hoje está a Ana também, a jornalista da saúde. Hoje a gente promete que vai falar menos eu e tu, né, Karen? Sim, sim. Duas aquarianas, mas sim. a Carolina, muita gente mandou mensagem. 3 aquarianas, porque eu também sou. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. E aí vou passar para a Carol, a nossa cientista social maravilhosa, que hoje vai falar de saúde da mulher. E vou deixar, Carol, hoje de manhã a gente estava até fazendo uma formação para um serviço especializado da rede, e aí era eu quem estava falando e fiz minha apresentação. E como é importante a gente falar da gente, né? Porque a gente sabe aquilo que nos marca mais, aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente quer transformar em uma informação importante, potente. Então, eu vou passar para ti, para tu se apresentar, para as pessoas quem não te conheceu, passar a te conhecer, e quem já te conhece ficar mais admirado ainda com a tua trajetória. Olá, pessoal, boa tarde, Ana, Karen, é sempre um prazer estar com vocês, né? Talvez algumas pessoas já tenham me visto no município em alguns outros momentos, né? Eu já tive presencialmente em Gravataí outras duas ou três vezes, né? Então, eu sou a Carol, sou cientista social, sou professora de sociologia, sou mestre em saúde coletiva, sou especialista em gestão de saúde, e toda a minha trajetória dentro da área da saúde é ligada à educação. Eu trabalho com educação permanente em saúde, foi onde eu vi, assim, que eu poderia juntar as habilidades que eu gosto de exercer, né? Que eu gosto de ensinar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de criar coisas novas, né? Então, foi onde eu vi ali que eu tinha a oportunidade de continuar, né, de espalhar pela vida e coisas que eu me identifico fazendo e aquelas coisas que a gente faz e faz bem, sabe? Todo mundo tem alguma coisa assim, que a gente acha, a gente faz de uma maneira legal, e eu acredito que seja, né, a questão de me comunicar, a questão de ensinar, a questão de criar coisas novas, né, tirar as pessoas da zona de conforto, porque nunca é um processo fácil, né? Quando a gente fala de racismo, a gente fala de questões raciais, não é um processo gostoso de fazer, né? Como eu falo, ninguém gosta de ser xingado, né? Ninguém gosta de ser acusado, por exemplo, de racista, ninguém gosta de ser acusado de que fez algo a alguém, né? Mas é que são coisas que já estão introjetadas na nossa estrutura, né? Claro, tem gente que faz isso conscientemente, faz porque gosta, apesar que eu não entendo qual é a graça de ferir o outro, mas tem, né? Replique esse ódio, sinta prazer em replicar ódio, né? Mas no caso aqui a gente vai tudo na contramão para conseguir, né, olhar para a questão racial, né, trazer essa importância, mas trazer de um jeito que são as minhas marcas, eu acredito, né, de uma comunicação leve, uma comunicação crítica, né, a gente fala assim sobre assuntos sérios, a gente fala assim sobre dados sérios, a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre a minha vida, a vida de pessoas que nos cercam, de quem já passou, de quem ainda vai vir, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente, né, que eu tenho transitado nesses últimos anos, né? Nos últimos 5, 6 anos. Tá? E vamos começar então? Vou começar hoje com vocês uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe uma primeira coisa que eu vou passar aqui para compartilhar com vocês hoje, eu vou compartilhar um vídeo que é do próprio Oliveira Silveira, falando sobre o que ele entende que é a consciência negra, tá? É um vídeo, claro, né, antigo, não sei de quando ele é, mas ele é uma edição que foi feita aí, né, com base pro Dia da Consciência Negra desse ano, né, para marcar os 50 anos, e tem 1 minutinho só, 1 minutinho e 32, só pra gente, ou acho que ouvir a palavra dele é sempre melhor do que a gente, né, tá falando aí. Oliveira Ferreira da Silveira é professor e escritor. Ele nasceu na Serra do Caverá, em Rosário do Sul. Tem 10 livros publicados, participa do movimento negro desde 71, fez parte do grupo Palmares e foi uma das pessoas a sugerir o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Oliveira, o que é consciência negra? Para nós do movimento negro, nós negros, significa a busca de um conhecimento a respeito de nós mesmos,
Esse trabalho, né, pela consciência negra e pela conscientização do negro pretende o resgate das origens. Tanto quanto possível e na medida em que sirvam ao dinamismo, né, da cultura, das relações sociais, né? Não se pode recuperar tudo, né? Agora é importante conhecer ao máximo. Nós sempre temos essa perspectiva, conhecer o passado, conhecer a cultura em todos os seus meandros, né? Mas visando a atuação no presente e com perspectivas de futuro. Bom, gente, também para quem quiser conhecer um pouco mais a trajetória do Oliveira Silveira, o Google Arts, que é aquela galeria virtual do Google, ele tem uma parte toda criada, que foi criada pro 20 de novembro para falar dessa data, né, e também da trajetória dele. É bem legal, eu posso depois também deixar o link disponibilizado, eu posso passar para vocês podem fixar numa publicação ali na própria live que vai ficar no Facebook, né, e é bem legal para conhecer, né, como foi a vida dele, a trajetória. E hoje, gente, eu pensei em fazer com vocês, né, a gente conversar um pouco sobre dados, né? Acho que assim, a gente teve um arcabouço teórico na última live, né, falando qual é a importância da gente pensar o 20 de novembro, como, né, o racismo impacta na vida da pessoa negra, da mulher negra, da criança, enfim, né? Então, para a gente poder deixar isso mais concreto, né, entender como está essa nossa estrutura de país aí, tá bom? Então, eu vou só compartilhar uma outra guia com vocês. Aqui. E deixa eu só carregar. Pronto. Aí eu consigo botar em modo apresentação. Não, você não quer entrar em modo apresentação, amigo? Bom, deixa eu só passar aqui que ele acabou voltando pro... Como o racismo vai se manifestar, né, dentro dessas questões todas aí, tudo aquele arcabouço teórico, né? Por que da gente ter um 20 de novembro, né? Qual é a importância dessa data, a importância que a gente fale de fazer esse processo de conscientização, né? Que o próprio Oliveira fala no vídeo com a Ivete Brandalize, né? Então, como esses impactos, tá? Eu trouxe alguns dados de diferentes momentos, tá? Então, assim, eles são alguns mais antigos, outros mais novos, com objetivo, tá, gente? É pra gente poder olhar fotos da nossa sociedade em diferentes momentos. Tá? Então, em 2017, o que o mapa da violência nos trazia? Que esse é um infonográfico retirado, né, do mapa da violência. Que para mulheres negras, nós vamos representar 65% das vítimas de homicídio do sexo feminino. Tá? E vamos lá, entre 2005 e 2015, enquanto os homicídios para mulheres negras cresceram 22%, os homicídios para mulheres não negras reduziram 7,4%. Tá? Quando a gente pensa que nós estamos atravessando ainda, claro, com menos rigidez, mas ainda assim um período pandêmico, né? A questão de violência contra a mulher, no geral, toda ela se aflorou muito mais. Né? Porque antes para as mulheres que tinham emprego, elas conseguiam sair de casa, enfim, viam esse agressor menos vezes na semana. Agora, quando tu tá em casa, quando tu é obrigada a ficar em casa, acaba que todo esse processo, né, de ficar em casa, de reclusão, de fragilização da renda e tudo mais, ele acaba deixando as pessoas também numa panela de pressão. Né? Então, isso é um fermento mais do que potente aí para fazer essa violência explodir. A gente já tem alguns dados aí que nos mostram que a violência contra a mulher aumentou no período da pandemia e que, em relação à mulher negra, aumentou ainda mais. Quando a gente fala de sofrer assédio, tá? Assédio no espaço público. 44% das mulheres negras contra 35% das mulheres brancas. Transporte público e privado. Né? A gente está muito acostumado, talvez, para quem não acompanha tanto, ou não anda de trem aqui em Porto Alegre, mas tem muitos casos de assédio, né, principalmente em trem, que os, né, acabam aliciando, né, acariciando as mulheres, né? E quando esse número, a gente pensa no Brasil, 11% das mulheres negras, 9% das mulheres brancas. E a abordagem agressiva numa festa, 7% de mulheres negras contra 4% de mulheres brancas. Carol, mas por que isso, né? O que acontece? De novo, isso tudo está ligado à herança da herança escravista. Né? A gente tem um processo histórico que continuamente desumaniza a população negra.
né? Então, muitas vezes, os profissionais da saúde são ensinados que mulheres negras sentem menos dor, né, que são mais resistentes, que são mais fortes, né? Então, esse processo de desumanização do corpo negro, ele reverbera até hoje, né? Então, já no período da abolição, né, a igreja, que tinha um papel muito forte na época, via as pessoas negras como pessoas sem alma, né? Então, se tu não tem alma, né, já tudo isso tá encadeado. A pessoa é vista como não tem alma, não sente dor, é menos importante, é animalizada, né? Então, é tido também toda a questão, né, do processo de branqueamento, como eu já tinha falado, né, na nossa última live, né, de que vamos melhorar a imagem da nação brasileira. Então, se tu quer melhorar, tu tem que clarear, e isso continua, isso reverbera até hoje, né? As coisas em momentos históricos, elas não ficam só afeitas àquele momento, né? Elas não ficam reclusas num espaço pequeno, elas vão reverberar na história. A mesma coisa a questão do Covid. A gente vai ver falar de Covid por muitos e muitos anos, né? Porque, mesmo que o vírus já não esteja mais ativo, circulando, as marcas que o Covid proporcionou à nossa sociedade, né, são muito profundas. Tá? Quando a gente para e pensa que a gente tem aí, ontem mesmo estava olhando, né, a questão da quantidade de órfãos, né, uma quantidade absurda de crianças perdeu ou o pai, ou a mãe, ou o responsável, ou os dois. Né? Então, isso cria uma marca gigante. Como nós vamos lidar com essas crianças? Né? Bom, vou passar aqui para a nossa segunda lâmina. Ó, então, é um número já de 2020, tá? Então, quando a gente pensa violência e desigualdade racial, tá? Aqui eu trouxe uns números mais mistos, né? Não só de mulheres, mas quando a gente pensa, os negros representam 56,7% da população brasileira, 74,4% das vítimas de violência letal e são 66,7% da população carcerária do Brasil. Tá? Carol, como é que a gente vai representar esse número aí de assassinatos, né? De pessoas negras assassinadas em 2019? Como esse próprio infonográfico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz, o equivalente a um estádio do Pacaembu lotado todo ano. Tá? O estádio do Pacaembu que fica no município de São Paulo. Tá? Então, imagina, 35.543 pessoas assassinadas. Muitas vezes sem uma explicação, sem uma coerência, né? E muitas vezes também com esses crimes velados, né? Agora eu vi que teve em algum lugar essa semana aí, acho que, não sei se foi São Paulo ou Rio, né? No estado de São Paulo, no estado do Rio, uma chacina que acharam 20 corpos. Como é que assim, tu acha 20 corpos? Né? E não sabe quem matou, quem morreu, como aconteceu. Né? Novamente, num lugar periférico, zonas periféricas habitadas maiorias por pessoas negras. Eu não olhei o recorte, não olhei quem eram essas pessoas, enfim, até porque eles estavam em processo, inclusive, de identificação desses 20 corpos. Né? Então, é da gente pensar, né? Esses crimes violentos e sem explicação acontecem justamente em zonas periféricas, que nem aquelas 3 crianças na Baixada Fluminense. Como é que 3 crianças desaparecem? Né? Vão sair para fazer alguma coisa e somem. É surreal a gente pensar isso. Bom, e essa desigualdade ao longo dos anos, ela também se acentuou, né? Quando a gente olha aqui em 2008 e 2018, né? Homicídio de negros cresceu 11,5%, de não negros caiu 12%. Quando a gente pensa de mulheres negras, 12,4%, né? A gente traga esse dado, e o de não negras caiu 11,7%. Né? Então, em 2018, que a gente teve jovens negros mortos, 24.728 jovens negros mortos. Então, isso quer dizer que a cada 21 minutos a gente tem um jovem negro assassinado. Provavelmente esse número, se a gente pensar desse ano, ele já cresceu, ou seja, já diminuiu esse espaço-tempo aí, talvez em cada 20, em cada 19, em cada 18 minutos. Né? Então, pessoas negras têm 2,7 vezes mais chances de morrerem vítimas de um homicídio. Né? E de um homicídio que não vai ser investigado, de um homicídio que vai ser normalizado. De novo, né, voltando para a nossa última live. Esse processo de necropolítica, né, a gente não basta mais excluir, marginalizar as pessoas, a gente tem que matar essas pessoas, a gente tem que limpar essas pessoas, né, limpar o ambiente dessas pessoas. Né? E aí, quando a gente olha o processo de branqueamento do Brasil, que foi, né, justamente em cima dessa marca de vamos melhorar a imagem do país, tirando o espaço-tempo e uma que outra peculiaridade, é o mesmo processo. Né? Porque a gente está, de novo, dando um recado de que a gente tem vidas que são muito menos importantes que outras. Né? E, normalmente, a vida negra.
Tá? Então, quando a gente olha aqui mulheres negras, né, 2019, 76,6% das vítimas de feminicídio, né, 59,7% das vítimas de violência sexual que passaram pelo sistema de saúde em 2018. E aí é muito importante a gente pensar que, né, tem um grande número também de vítimas de violência sexual que não chegam aos serviços de saúde, que não são atendidas, que não denunciam por medo, não denunciam porque são mantidas em cárcere privado, e outras várias questões que levam, né, que acabam fazendo com que essas mulheres não cheguem até os serviços, né? Então a gente tem aí um viés de subnotificação também bastante importante, né? Então se a gente já tem um número oficial grande, provavelmente esse número ele é muito maior. Tá? Quando a gente pensa que as violências físicas que passaram pelo sistema de saúde em 2018, 54,8%. Né? Então, a gente tem aí outro número bastante discrepante, outro número também que provavelmente tem uma subnotificação, né? Porque a gente sabe que o processo de notificação ele tem vários percalços, muitas vezes a gente acaba também tendo uma dificuldade da qualidade desse dado. Então, a gente também provavelmente tem um número aí bem maior. Né? Quando a gente pensa em 2019, né? Então 65,1% dos policiais assassinados, 79,1% das vítimas de intervenções policiais com resultado morte, 74,5% das vítimas de homicídio doloso, 68,3% das vítimas de lesão corporal seguidas de morte e 55,8% das vítimas de latrocínio. Né? E tudo isso impacta, sim, o sistema de saúde, né, gente? Porque quando essas pessoas são atendidas, né, é o SUS que vai custear esse momento de emergência, porque nem que seja no SAMU para chegar até um hospital, eles vão entrar. Né? Então, assim, isso vai reverberar só na vida das pessoas individualmente. Não, isso impacta na sociedade como um todo. Né? A verdade é, nós vivemos numa sociedade adoecida. E não é de hoje, é de muito tempo, por diversas coisas. Nenhum problema é unicausal. Tá? Então a gente vive numa sociedade adoecida também por essa questão, porque não é possível que para uma maioria da população, no caso da população brasileira, que é a maioria negra, né, que a gente tenha números tão absurdos e que a gente não tenha uma sociedade oficialmente adoecida. Né? Então, sim, isso adoece. Como é que isso vai afetar as mulheres? Né? Perdem seus companheiros, perdem seus filhos, perdem seus sobrinhos, perdem seus maridos. Né? É como se tu tivesse devastado a vida de uma pessoa, né? Não, muitas vezes não só no sentido afetivo, inclusive no sentido econômico. Né? Pensar aí que a gente tem uma parcela dessas mulheres, por exemplo, se a gente pega de policiais assassinados, ok, né? Pelo regime, né? Do concurso, enfim, fica uma pensão e tudo mais, mas mexe toda a lógica da vida dessas mulheres, né? Que perdem seus companheiros, seus filhos, enfim. Né? Então é também da gente começar a pensar não só na realidade imediata das pessoas que são diretamente impactadas, mas a gente também tem que começar a pensar como isso afeta pontos indiretos. Né? Porque uma morte nunca é só uma morte, é que nem como a gente fosse derrubar uma árvore. Derrubar uma árvore, a gente nunca só derruba uma árvore. A gente prejudica um ecossistema ao redor. Né? Porque para nós, a nossa cosmovisão de mundo, a nossa visão de mundo, né, é uma visão uma visão privada, né? Para nós, a gente considera a família o nosso núcleo ali imediato, né? Mas se a gente faz um confrontamento aí, como é, por exemplo, a cosmovisão indígena, né? A indígena tem todo um relacionamento com a natureza muito diferente. Né? Se a pessoa está doente, o corpo dela está doente, o espírito dela está doente. Né? Então é todo um outro processo. É interessante a gente pensar isso no sentido de que quando a gente vê, né, todos esses números, não é comigo, não me afeta. Sim, te afeta. É uma sociedade que ela não funciona direito para uma pessoa, ela não vai funcionar direito para ninguém. Tá? Bom, outros números. Aqui quando eu trago de trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão. São alguns números também assim mais recentes, né? E esse aqui de entre 2016 e 2018, né, foram 2.770 trabalhadores resgatados. E desses mais de 2.000, 82% deles são negros. Né? Então, o que acontece aí? Provavelmente alguém em algum momento aí nos últimos tempos viu no Fantástico algumas reportagens de trabalho análogo à escravidão. Né? E a maioria mulheres, e a maioria as mulheres negras, analfabetas, que tiveram grandes perdas durante a vida, perderam família, os pais não tinham condições de sustentar, né, e que passaram a vida, né, presas nesses trabalhos, né, que não tinham a realidade nem de conseguir tomar um banho, muitas vezes, decente. Né? Então são dessas pessoas que a gente está falando, são esses resgatados que a gente está falando.
Tá? E é que eu também trouxe um outro número, né? Essa taxa de homicídios entre pessoas negras e não negras, né? Então, quando aqui eu tenho para não negros entre 2008 e 2018, né, essa taxa de 13,9, né, a cada 100 mil habitantes, para a população negra nesse período é de 37,8 a cada 100 mil habitantes. É muito grande, é muito discrepante. Né? E, de novo, esses números, eles impactam a vida das pessoas, são pessoas reais. Eu lembro que quando eu fiz, eu estava no mestrado ainda, deixa eu olhar aqui uma coisa, 2016, 2017, eu trabalhei numa pesquisa da URGS, da professora Raquel, da psicologia, que ela era justamente aplicar um questionário na área da saúde, enfim, né, para questões raciais. E quando a gente estava treinando os aplicadores da unidade Bom Jesus para aplicar isso, uma agente de saúde disse, naquele processo, disse que numa parte, num beco, na verdade, da área que ela tinha, que ela era responsável por acompanhar, todas as mulheres naquela viela, naquele beco, tinham perdido alguém para violência. Ou filhos, ou maridos, sobrinhos, netos, todas, de umas 15, 17 casas, todas elas tinham perdido alguém. Né? E todas mulheres negras. Então, são números que estão muito próximos da gente, que muita gente não conhece. Né? Porque a gente está muito fechado dentro de uma bolha de realidade. Tá? Bom, outro viés, outra foto dessa realidade. Tá? Quando a gente pensa, né, lá em 2020, esse dado, né, do boletim número 20 do Ministério, do ano passado, característica das mulheres que faleceram por causa materna. Em 2018 foram registrados 13 óbitos maternos de meninas com idade entre 10 e 14 anos, né, ou seja, 13 óbitos de meninas, né, 17 óbitos maternos de mulheres com idade entre 45 e 49 anos, faixas etárias continuaram consideradas extremas para a fecundidade. Porém, desses números todos, mulheres de raça cor preta e parda totalizaram 65% dos óbitos maternos. Tá? Ou seja, é muita coisa. E aí o próprio boletim, né, ele vai destacar que o óbito materno é uma das mais graves violações de direitos humanos das mulheres. Tá? Ou seja, porque a gente impacta não só a vida de uma mulher produtiva numa fase, né, importante e que ela é referência para uma vida, né, como a gente também impacta diretamente a vida de uma criança que nasceu ali, né, e de uma família. Né, que muitas vezes essa mulher é uma mãe solo, né, o que vai acontecer com essa criança? Né? O Brasil ele já tem um histórico aí de mortalidade materna enorme, né, tanto que é fruto de uma punição, né, relacionada à mortalidade materna, a Rede Cegonha, que é o que a gente tem aí ainda, né, de uma política pública que tenta olhar diretamente para isso, e com muitas falhas, ok, importante, existe, mas a gente sabe também, é consciente que tem muitas falhas dentro dessa, né, dentro dessa política. Né? Então, isso também é uma mostra que nós temos os nossos direitos multiplamente violados. Né? Seja na questão do assédio, seja na questão da segurança, seja na questão, né, da própria saúde, aí a gente está olhando, né, da questão de saúde materna, né? Então tem toda né, outra esfera aí também que nós somos violadas. Bom, e aí quando a gente pensa, né, o que a gente mais tem vivido aí nos últimos 2 anos, que é o coronavírus e a população negra. Né? Então, o que o coronavírus escancarou na nossa cara? Todas as desigualdades que a gente vive e esse acesso, né, essa dificuldade de acesso a direitos fundamentais, saúde, educação, segurança, né? A gente nunca teve tão fragilizados, né, quando a gente olha nesse momento, né, histórico, a gente nunca teve tão vulnerável a algo que a gente já sabia como acontecia, né? Porque isso acentua a desigualdade. Né? Então, pandemias atingindo todo mundo todo mundo igual. Não, o vírus ele é democrático, tá? No sentido que ele pode atingir qualquer pessoa. O problema é que as pessoas que estão mais predispostas ou não a serem atingidas, que a gente tem uma diferença. Né? Então, quando a gente lembra da primeira morte de Covid no Brasil, né? A primeira morte de Covid no Rio de Janeiro. Uma mulher de 63 anos, empregada doméstica, que foi infectada pela patroa que havia voltado da Itália negra. Né? Então, o vírus, ele é universal. Tá? Ele vai assim, ó. A gente, é como eu já falei, né? A gente teve uma pandemia, nossa última pandemia, o vírus andava de navio. Agora o vírus anda de avião. Né? Gente, 12 horas o vírus
estava no Brasil. Ele atravessou um oceano e estava no Brasil. Ou seja, nunca foi tão fácil a gente enfrentar as coisas, né? Por exemplo, a gente nunca teve tão avançado em estudos de vacina, né? Tanto que a realidade para mim é de ter tomado 2 doses, talvez para a Karen, para outras colegas já terem tomado a terceira, né? Então a gente nunca foi tão avançado em umas coisas e nunca foi tão atrasado em outras. Né? Porque a forma com que o vírus vai atingir quem é marginalizado é muito mais severa. Né? Porque são as pessoas que estão mais vulneráveis, aí população de rua, pessoas negras, população carcerária, que o pessoal acha, não tem que vacinar, porque tem que economizar, porque tem que botar em quem importa. Gente, população carcerária não são pessoas isoladas do planeta Terra, tá? Elas vão sair de lá em algum momento, e mais do que sair de lá em algum momento, tem trabalhadores que lidam com elas diariamente. E esses trabalhadores são vetores, porque eles saem, né, da penitenciária, que é o local de trabalho deles, e vão para casa, e vão no mercado, e vão no shopping, e vão ao posto de saúde, né? Então eles também são vetores do vírus, né? Isso é importante para tudo para a gente pensar. Né? Quando a gente pensa HIV, quando a gente pensa saúde bucal, quando a gente pensa tudo, né? Porque não cuidar da população carcerária também é uma forma de punição. Né? Isso está muito arraigado também ao olhar que a gente tem, né, de crime, né, da forma de punição, que também é importante a gente falar, porque também afeta muito mais pessoas negras. Né? Então, acaba insistindo em persistir escondendo essas desigualdades que vão nos atingir. Né? Então, sempre qual é a justificativa? Porque é comorbidade, diabetes, hipertensão, câncer e outras coisas do tipo. Sim, as comorbidades existem, elas afetam as pessoas, deixam mais vulneráveis, né? Mas elas também vão afetar muito mais pessoas negras. E aí, de novo, o que eu falei, né? Democracia do vírus. Esse conceito de dizer que o vírus é democrático é uma cortina de fumaça perfeita para tentar esconder o racismo. As pessoas negras estão sendo mais atingidas porque o vírus é democrático. Democrático para quem? Né? Quem é que está mais na rua? Né? Quem é que tem que sair mais para trabalhar? Quem é que entrou numa situação de insegurança alimentar, né, mais acentuada nos últimos tempos? Né? Então, a questão do trabalho remoto é algo privilegiado. Se eu parar para pensar, a gente sempre pode falar melhor da gente, né? Eu estava conversando com a minha mãe hoje, ainda ontem, hoje, que, gente, eu fui privilegiada. Nos últimos anos, eu pude ficar em casa trabalhando. Eu fui começar a trabalhar em loco agora, né? Então, assim, eu fui encarar a Covid, né? Minha mãe teve Covid, assim, a gente parar para pensar friamente no melhor momento, porque ela já estava com as 2 doses e tinha a porta de entrada em emergência. A minha colega que saiu da escola onde eu tô hoje, ela disse, eu e minha mãe ficamos doentes quando não tinha onde ir em Porto Alegre. Era um desespero, assim, ela disse, eu não dormia prestando atenção na respiração da minha mãe, porque se minha mãe ofegasse diferente, eu não tinha para onde ir. Não interessa se tu tinha plano de saúde ou não. Não tinha porta de entrada, não tinha onde entrar pessoas. Né? Então, agora, diferente da minha mãe, que a realidade era que tinha pessoas contadas no corredor onde ela estava internada ali, e tinha quarto sobrando. Né? E as pessoas também, e os médicos também, né, os profissionais já sabiam o que fazer. Né? O protocolo a ser seguido. Né? Porque a questão que quem adoeceu primeiro foi um cobaia, porque a gente não sabia ainda o que respondia. Dá prednisona, dá prednisolona, dá não sei o que, faz não sei o que. Né? Então, assim, muitas coisas que a gente. Acho que uma das coisas que o vírus nos ensinou, não sendo uma questão romantizada, tá, gente? Eu também sou muito contra a gente romantizar essa situação. Mas quando a gente pensa o que ficou de legado disso, nós não controlamos nada. Tá? Porque o que a gente escreveu em março de 2020 sobre esse vírus não é necessariamente o que nós estamos falando hoje, 25 de novembro de 2021. Eu passei por uma experiência muito interessante sobre a questão da vacinação, porque inclusive o município de Novo Hamburgo, né, uma escola do município de Novo Hamburgo me pediu uma aula porque os alunos não estavam querendo vacinar, de jeito nenhum. Adolescentes já em aula presencial, e tinha gente que não queria tomar vacina de jeito nenhum. Fui lá, fiz uma super aula, conversei, eu fechei o YouTube, porque a aula foi transmitida pelo YouTube, saiu uma resolução do Ministério dizendo que não ia mais vacinar adolescentes. Aí a gente quase surta, né? Porque daí eu comecei a falar com os meus contatos, o que tá acontecendo, como é que vai ser, o que vai ser. Aí eu digo, não, então é o seguinte, dentro de tudo que vai ser, a gente tem que esperar a gestão municipal se pronunciar para ver o que ela vai fazer, né? Porque, enfim, por mais que o nível federal seja o nível central, o município tem autonomia de tomar decisões. Ok, o município manteve a vacinação, enfim, né? Hoje tudo está mais regularizado, já foram vacinados. Mas é interessante a gente pensar que como o que a gente escreve há 25 minutos atrás não vai ser necessariamente o que vai ser agora.
né? E na área da saúde a gente está muito acostumado com resultados precisos, né, cara? E todos os nossos estudos, né, são, nossa, mais do que validados, mais do que pensados. Ok, daqui a 3 meses pode ser coisa totalmente diferente. Mas naquele momento ele foi validado, testado, reaprovado, analisado por pares, premiado. Então ele é o que melhor existe, né? Então isso também nos ensina muito sobre essa impermanência das coisas, né? E como essa impermanência ela vai ser mais impermanência para pessoas que sofrem mais, né? E aí a gente enquadra de novo a população negra. Né? Então, se para nós tudo é muito efêmero, nós, enquanto população global, agora está tudo muito efêmero, para as populações vulneráveis ela é ainda mais efêmero. Né? Porque as incertezas elas estão ainda mais graves e elas são ainda maiores. Certo? Bom, então nessa época aqui, agora já tem outros dados, tá, gente? Mas somos 37% dos infectados por Covid, população negra, mas 45% dos mortos por Covid. Né? Então, nós, população negra, população SUS dependente, né? Mas também a população que é desumanizada. E aí, de novo, a gente olha para as cicatrizes do marcador racial nas nossas vidas. Né? O que o marcador racial ele vai significar aí? Né? Então, para a gente poder olhar essa fotografia do Covid por raça-cor, esses dados estratificados, foi um perrengue. Tá? Precisou de ação no judicial, eu acompanhei um tempo, conheço alguns dos defensores públicos federais que cuidaram dessa ação, monitoramos até hoje ainda, né, esse sistema e os sistemas de informação, né, porque qual era o nosso receio? Que fossem tirados a qualquer momento esses dados do ar. Então a gente estava sempre agindo no ponto de vista de ter uma ação de segurança para tentar manter esses dados no ar. Olha o absurdo que é isso, né? Quando nós, na área da saúde, pensamos que iríamos ter que brigar para manter dados em livre acesso, né? Então, assim, dentro de toda essa briga, esse tensionamento de acionar, né, o Ministério, entrar com ação e tudo mais, a gente só passou a ter esses dados, essa fotografia por raça-cor, em abril de 2020. Ou seja, a gente com certeza tem muito número subnotificado. Tá? Ou seja, os números que nós conhecemos para a população negra hoje no Brasil de Covid, com certeza, eles são ainda piores. Tá? Então, é também da gente lembrar que o que não é visto não é importante e não é lembrado. Tá? Básico para a gente criar qualquer política pública, né? A gente estava falando antes de ir para o ar. Né? A gente tem que ter dados, a gente tem que saber para quem é que vai. Né? A gente acha, não, porque o SUS é fácil de corromper. Gente, o SUS a nível de mundo. Tá? É um dos sistemas que mais tem instâncias de verificação. Se não me engano, são 4 ou 5 instâncias de verificação, desde o Conselho Municipal de Saúde até o Tribunal de Contas da União. Né? Ou seja, a gente sabe, né, Gurias, que na área da saúde, para usar qualquer recurso, é um trabalho do capeta. Né? É muito trabalhoso a gente usar qualquer recurso. Né? Então, por isso que a gente tem que ter dados, né? Porque dados é uma janela importante para a gente não ter desvio de dinheiro público, para a gente poder controlar a corrupção e também para a gente poder fazer uma política que de fato seja efetiva para as pessoas que realmente precisam delas. Tá? Então, se eu tenho eu tenho uma invisibilidade, como é que eu vou criar política pública porque não existe? Né? Porque o nosso gestor ele quer dados, ele tem que saber para quem é que ele vai direcionando aquele dinheiro. Né? Então, tudo isso, toda essa máquina, ela opera. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não fala só da pessoa que morre ou da pessoa que fica doente. A gente fala de todo um arcabouço de estrutura por trás. Né? É como aquela figura do iceberg. Né? A gente olha uma pontinha, mas por baixo tem várias outras coisas. E que a gente tem que se acostumar a falar e a olhar sobre elas, porque só assim que a gente vai conseguir, de fato, ter uma atenção integral em saúde. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um outro infonográfico, que é uns dados mais atuais, mas é um infonográfico bem legal que eu encontrei recentemente, foi essa semana mesmo, para a gente olhar o racismo estrutural em números no Brasil. Tá? Só para a gente poder ver aqui, deixa eu ver como é que eu... Aqui, pronto. Ó, como a população negra ela vai se declarar, tá? Então, 56% da população negra ela vai se declarar negra ou parda, né? Pretos ou pardos, tá? E 44% não se declara, não se reconhece negro. Tá? Então, apesar da população negra ser a maioria, né, 118,9 milhões de pessoas, os negros em 2020 representaram 74% das classes mais pobres e vulneráveis. Né? O que a gente tem aqui ó, de classe D e E. Tá? Então, são 74% negros, 63% não negros, né, que vão corresponder aí às classes mais ricas, as classes A e B. Tá, Carol, ok, já entendi. Né?
Como é que isso vai afetar, né, a questão da desigualdade? Quando a gente pensa em escolaridade, né, 79% das pessoas brancas de 18 a 24 anos estão cursando o ensino superior, 55% de pessoas negras dessa mesma faixa etária estão cursando o ensino superior. O que isso nos mostra? Né, vamos pensar aqui um exemplo da Karen aí em saúde bucal. Maior escolaridade, melhor qualidade de saúde bucal, maior acesso à saúde bucal, né? Então a pessoa tem melhor condições de ter um cuidado efetivo, né? Ela vai ter ela tem consciência da importância daquilo ali, ela tem condições de prover, né, o básico necessário para fazer esse cuidado integral aí, né? Então isso também vai reverberar onde? Em, né, remuneração, em salário. Ó, então, para trabalhadores de 18 anos ou mais, tá? Os não negros ganham R$ 3.100 em média e negros ganham 1.774, né? Ou seja, né? Então os negros ocupam as posições mais precárias e, em média, eles vão ganhar 44% menos do que os não negros, mesmo em situações privilegiadas. Ou seja, tu vai ser chefe, tu vai ser, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra função elevada, isso não é garantia de que o teu salário vai subir junto contigo. Ok? Quando a gente pensa esse rendimento com o ensino superior, né? Porque a gente acredita que, né, vai ter ensino superior, vai ganhar melhor. Não negros, R$ 32,80, rendimento de hora médio. E para pessoas negras, R$ 22,70, que é 31% a menos do que branco né, do que as pessoas brancas com ensino superior incompleto. E aí a gente olha aqui esse dado bem interessante, ó, sobre postos de trabalho, né? A maioria dos governantes se declaram brancos, ou seja, 90%, né? E isso diz muito, porque no momento que a gente não se vê representado, a gente não tem, né, alguém que olhe realmente para aquela causa, né? Nas últimas eleições a gente ouviu muito, né, a importância da representatividade, né? De como isso é importante, né? Como isso vai trazer as pessoas um olhar de se verem inspiradas naquele lugar, né? Então, 75% aqui da maioria dos professores que teve são brancos, né? Ou seja, para muitos dos meus alunos hoje, a realidade de serem professores negros, a primeira vez foi eu, né? Então, que estudam, né? Eu trabalho numa escola particular, na privada de Novo Hamburgo, né? Uma escola direcionada às classes mais elevadas, né? Então, é algo que alunos negros, que eu me lembro, como eu tô conhecendo eles, ainda não lembro todo mundo de rosto, gente, mas eu não tenho. A princípio, eu não tenho. Tá? Bom, e aí eu vou só dar uma puladinha aqui pra gente dar uma olhada aqui, ó, nessa citação que eu acho muito interessante, tá? Nos acostumamos a sermos racistas à medida que olhamos os espaços públicos e privados e consideramos normal o modo como eles estão socialmente ocupados. Precisamos nos desacostumarmos e nos incomodarmos com o que foi normalizado historicamente na sociedade brasileira. Tá? Ou seja, isso aqui, ó, 85% declara que a maioria dos médicos pelo qual foi atendido eram brancos. Bom, cara, se a gente for olhar no odonto, né? É um rendezvous, né? Porque assim, eu fico pensando, eu aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho amigos dentistas negros. Os meus amigos dentistas negros são paulistas, né? Então, é um deserto, né? É um Então, deserto, a sim. gente não se enxerga nesses espaços, né? Uhum. Então, aqui, ó, esse aqui, onde você guarda o seu racismo? O racismo faz parte da estrutura social brasileira e se configura quando pessoas negras são excluídas na maioria das estruturas sociais e políticas e as instituições agem na perspectiva que privilegiam né, as pessoas brancas e mantêm suas vantagens em detrimento às vidas negras, né? Que é sobre tudo isso que a gente vem falando até agora, né? Então, 68% das pessoas já se sentiram humilhadas em estabelecimentos comerciais, né, das pessoas negras. 50% declaram que já foram seguidas por seguranças em shoppings e lojas, enquanto apenas 19% dos brancos teriam passado por essa mesma situação. Ah, Carol, onde é que isso vai se refletir na área da saúde? Saúde mental, gente. Tá? Eu tenho amigas, por exemplo, que não se sentem à vontade em ir em qualquer bar aqui em Porto Alegre, na zona do Moinhos de Vento, porque já foram tratadas, né, já passaram por situações de racismo. Né? Então tu começa a podar os lugares que tu vai, tu começa, né, a ir ter comportamentos para que tu não seja suspeito, tu começa a ensinar o teu filho, né? Tu passa uma vida ensinando teu filho a como se comportar, a não correr, a não andar de capuz, a andar bem arrumado e coisas do tipo. Tá bom?
Então, isso também, sim, é questão de saúde. 57% das pessoas negras já se sentiram humilhadas na escola ou na faculdade, né? Então, mais chance de tu largar a escola, mais chance de tu adoecer, mais chances de tu, né, ter um subemprego. Então, isso diz muito sobre, né, onde é que isso vai te levar. Então, gente, aqui, ó. Enquanto... eu só vou ler essa frase para vocês, ó. Enquanto houver racismo, a gente não vai ter uma democracia efetiva. Tá? Porque 93% das pessoas defendem que a luta contra o racismo é de todos, mas ainda não há clareza na população sobre o caráter estrutural do fenômeno na sociedade brasileira. Ou seja, a gente entende que racismo é um problema de todo mundo, mas a gente ainda não entendeu como o racismo ele se representa nessa estrutura brasileira. Né? Que foi justamente sobre tudo isso que nós falamos nessa live. Nas duas lives, na verdade. Né? É olhar para a estrutura, olhar para a nossa história, para a gente poder entender aonde ainda a gente precisa chegar. Tá? Então, a verdade é, racismo é um problema de todo mundo. Tá? Enquanto houver racismo, enquanto a gente for, né, tratado, enquanto a gente fazer de conta que não se lida com esse problema, enquanto o elefante estiver na sala, nunca vai ser bom para todo mundo. Tá? Porque se melhora para a população negra, para a população branca automaticamente vai melhorar muito mais. Porque se melhora para quem está mal, para quem está bem vai melhorar ainda mais. Tá? Então, assim, ó, o que a gente tem que guardar disso? Racismo é problema meu, da Karen, da Ana, do Zé da esquina, do Zé do bar, do Zé da empresa, de todo mundo. Tá? Racismo mesmo não sendo... eu falei que dados que não eram necessariamente de saúde, mas eles vão reverberar na vida das pessoas. Uma pessoa que tem menos acesso à educação, ela vai ter uma qualidade, uma experiência em saúde pior. Tá? Porque educação é essencial para a gente entender várias coisas, desde tomar um remédio na hora certa, né, até entender a necessidade que eu tenho de ir lá no dentista a cada 6 meses, né, cada 2 vezes por ano, né, a necessidade de uma saúde bucal, de não ver isso como algo supérfluo ou algo, né, privado somente para alguns, tá, gente? Então isso faz toda a diferença, tá? É isso que a gente tentou trazer aqui nas duas lives, é trazer um olhar mais ampliado, né? Aí quando a gente fala de saúde, a gente fala assim de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de trabalho, emprego e renda, porque saúde não está isolada num matinho no deserto, né? Quando a gente fala, né, de conceito integral de saúde, é tudo isso, né? É ter um bom emprego, é ter acesso a uma água potável para beber, né? Eu ter acesso ao direito a ser feliz, estar num trabalho que eu goste, que eu tenha um salário digno, né? Para todas essas questões. Então, espero que a semente tenha sido plantada, que vocês tenham se sentido inquietados por isso. Vamos conversar, perguntas, enfim. Mas o que a ideia é que vocês tenham sido chacoalhados aí a pensar e a continuar se indignando, né? Porque se o dia que a gente parar de se indignar, tá tudo acabado, tá bom? Muito obrigada, gurias. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção. Tá bom? Agora com vocês. Nossa, a gente que agradece. É um chaco, é uma frase e um tapa na cara da sociedade racista, né? E como eu estava falando antes, hoje de manhã também, a gente fez uma formação para um serviço especializado e como nossas falas, elas estão muito conectadas, assim. A gente falou também justamente disso, do mapa da violência, que apesar da violência contra a mulher da mulher branca ter reduzido bastante e muito, o mapa da violência continua com um índice elevado por conta da violência contra a mulher negra, que essa aumentou e ainda mais do que a da população branca diminuiu, né? E assim, é muito importante quando tu traz os dados para que as pessoas consigam visualizar o que a gente tem falado, o que a gente tem, a luta que a gente tem encampado contra o racismo, né? Porque é isso, como a Carol bem trouxe, o conceito de saúde é muito amplo. Para tu ter saúde, tu precisa ter uma moradia legal, beber água limpa, ter um banheiro, ter um saneamento, ter uma alimentação boa, ir à escola, conseguir aprender, entender como é que tu vai se manter saudável, né? E como é que tu faz isso numa população que é tão vulnerabilizada, que por tanto tempo ficou privada de acesso à política pública, privada de acesso à escola, privada de acesso a tratamentos. Então, é uma desigualdade que aí entra a questão da equidade. A gente não pode, nesse momento, querer tratar todo mundo igual. Nesse momento, a gente precisa tratar as desigualdades de maneira diferente, a gente precisa tratar as pessoas de maneira diferente para que a gente consiga chegar num patamar de maior igualdade, porque hoje tu dizer
vamos tratar todo mundo igual, ou como a gente tem trabalhado bastante a Semana da Consciência Negra, né? Porque todos somos humanos. Não, enfim, sim, todos somos humanos, mas a questão da consciência negra e essa batalha que a gente vem trabalhando é justamente porque existe uma desigualdade. E a gente não pode tratar todo mundo igual, a gente tem que tratar diferente para poder aí sim pensar em igualdade, né? Eu achei muito bom, assim, quando eu vejo números, dados, e as pessoas. Esse infográfico está muito, muito didático. Tá maravilhoso. Depois, se der para a gente deixar no link de descrição lá da. Claro, dá para deixar assim aqui, ó. Já vou até mandar para vocês. É do Observatório de Desigualdades do Governo de Minas. Eu tenho vontade de imprimir e sair distribuindo. Ó, deixei aqui no chat, vocês já podem colocar ali no. Já vi. Tá? Então, é justamente isso, né? Quando a gente pensa que para a gente, né, ter quando a gente pensa em produção de desigualdades, desde que o mundo é mundo, existe essa situação. Beleza. Só que a gente também tem que pensar, como eu já tinha falado na última live, que esses conceitos de desigualdades, eles são aprimorados também para criar esse abismo, para poder favorecer classes em prol de outras, né? Quando a gente pensa lá o conceito de raça, né, essa desumanização de pessoas, né, é feito para manter um sistema, né? Naquela época, o sistema colonialista que ganhou muito dinheiro com isso. Né? Então a gente sabe, a gente reconhecer que é interessante para pessoas e tem gente que lucra com isso. A verdade é essa. Né? Só que assim, a gente também não pode ficar esperando, eu vou esperar o dia que o capitalismo não existir mais para acabar com isso. Tá, mas as pessoas continuam morrendo. Elas morrem hoje, elas morreram ontem, elas vão morrer amanhã. Né? Então as coisas têm que ser muito mais imediatas do que a gente acredita que tem uma solução. Que nem muitas vezes me perguntam, Carol, vai acabar o racismo? Amados, más notícias. Racismo, ele é condicionante, ele é estruturante da sociedade capitalista. Tá? Então não existe acabar com o racismo. Existe a gente encarar o problema que a gente está vivendo. Existe encontrar, não vai, porque eu vou resolver tudo nessa encarnação. Não, gente. Tem coisa aí para 30 gerações depois da gente. Tá? Não somos nós que vamos ver coisas melhores de fato, mas a gente já vive as melhorias de pessoas que lutaram antes da gente. Isso é fato. Eu já vivo as melhorias da geração que Oliveira Silveira lutou para fazer. Né? E ainda temos o privilégio de ver alguma das pessoas aqui, né, ainda vivas com a gente. Né? Então, tem toda essa questão de que a gente não vai, a gente sabe que não, as coisas não têm uma solução dada, pronta. Né? Então a gente vai ter que correr atrás e olhar para nossas realidades e olhar para privilégios e mexer em privilégios. A gente sabe que é algo muito difícil porque dói, ninguém quer perder nada. Né? Então é o grande desafio. Né? Mas aí a gente tem que lembrar que enquanto houver racismo, a gente não vai ter uma democracia efetiva para todo mundo. Né? Porque se a gente não sabe sobre o que a gente está falando sobre racismo estrutural, né? Então a gente vai a gente vai seguir falando sobre isso ainda em vários outros momentos, por vários outros anos, até que entre de fato na cabeça das pessoas. Sim, é um trabalho contínuo, né? Constante. E eu estava assistindo o seminário da Ildete Bahia, que é um grupo de estudo lá de Pelotas, muito interessante. E uma das professoras ela coordena um núcleo de educação mais relacionado à questão das cotas de acesso, enfim, e daí ela disse assim, é impressionante como quem trabalha com a política de população negra, seja na saúde, seja na educação, vive num constante, assim, vive sempre de sobreaviso, porque ao contrário de outras políticas que parece que deslancham com uma certa fluidez, a política para a população negra, por conta de todo esse racismo estrutural e de toda essa manutenção desse sistema, ela anda para frente, volta para trás, ela anda para frente, volta para trás. E a gente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, indivíduo, a gente precisa estar vigilante disso, a gente precisa estar observando, a gente precisa estar consciente para entender esses agenciamentos que a sociedade faz e poder se posicionar e poder dizer, não, isso aqui tem sido normal, mas não é o correto, não é uma normalidade que está posta por conta desse sistema, mas a gente precisa mexer nisso. E daí ela falou sobre isso e eu achei que é bem verdade mesmo, a gente tem que estar sempre, parece que correndo atrás e devendo uma explicação ali, outra ali, para dizer por que a gente está falando sobre isso, né?
porque a ideia da sociedade capitalista é manter tudo como está, né? Tá lucrando alguém. Exatamente, é interessante isso. A gente está falando de servir, a gente está servindo interesses. Tudo na vida é político. E aí a gente fala, aí eu repito de novo, política e partidarismo não são as mesmas coisas. Política é a gente dar bom dia pro vizinho. Bom dia política é a gente manter uma relação cordial com o síndico do prédio. Entende? Que é diferente de partidarismo. Então, é por isso que a gente fala, estar num Conselho Municipal de Saúde é uma estratégia política, porque a gente está acompanhando as decisões que são tomadas pelo gestor naquele momento. A gente está ali para chancelar aquelas decisões, porque o Conselho Municipal de Saúde ele é uma instância também de fiscalização e de tomada de decisão. Né? Então, isso é importante da gente, né, ter sempre presente, né? Porque, assim, no momento que a gente não quer saber das coisas, alguém com interesses escusos vai querer saber. Tá? Alguém que quer usar aquilo ali para benefício próprio vai querer saber. Tá? E usa bem utilizado. Não como a gente gostaria, mas usa. Tá? Então, é justamente sobre isso que a gente tem que estar sempre alerta. Por isso que a gente tem que ver as pessoas participando do conselho, né? A gente tem que ver esses movimentos se renovando, né? Eu vejo que em Porto Alegre, né, a gente tem uma dificuldade ainda de pessoas mais jovens estarem inseridas nesses espaços enquanto usuários, né? Então é algo que a gente tem que se manter sempre vigilante, como tu disse, né, Karen? Porque a gente dorme, eles roubam as coisas. Literalmente. A gente acorda com direitos garfados. Não tem. Né? E nos últimos anos a gente viveu isso mais do que nunca. É uma complexidade, né? Ana, tu tá sem microfone, a gente não tá te ouvindo. Estamos de olho no tempo, então. Aqui pela minha contagem faltam 7 minutos, é isso? Isso mesmo, 7 minutos. A Karen disse, confia no meu cronômetro amanhã. Mas é que tá uma delícia ficar ouvindo a Carol. Hoje a gente tentou falar o mínimo possível para que pudéssemos também estar compartilhando, né, esse saber tão legal assim que a Carol consegue falar com a gente com o coração, né? Ela traz muitos dados, muita propriedade, muita teoria, mas ela traz muita prática e muita integridade, né? Então é muito legal assim poder ouvir do jeito que ela fala. E que alegria saber que ela é aquariana, então, né? Os aquarianos têm esse viés, né? Vamos dominar o mundo na insistência. Que legal. Que legal mesmo. Muito, muito legal. Gurias, agradecer, então, a oportunidade, né, desse mês de novembro, a gente poder ter trazido essas reflexões. Tomara que a gente possa trazer mais épocas do ano, né? E que fiquem realmente esses convites para que a Carol volte a falar com a gente, né, Karen? Com certeza. Com certeza que a Carol volte, sim, a gente vai ter outros momentos, a gente está cheio de planos, isso que a Carol falou do controle social, o SUS, ele é potente, principalmente por conta dessa união, né, da gestão, do controle social, da participação popular, e felizmente a gente vive um momento, assim, no nosso município, bastante rico, de bastante potência de criação, assim, então, dentro do Plano Municipal de Saúde, da Secretaria, a gente tem planejado ações para implementar e fazer valer a política de saúde da população negra com formações. A gente colocou como obrigatoriedade formações nas instituições de saúde, nas instituições de educação e também para a sociedade civil. Então, como eu já tinha falado para a Carol, ela já está convocada a participar, né, do corpo dessas formações, como palestrante, em momentos que quiser, como convidada também. 2022, se tudo der certo, que seja presencial, e se não der 100% presencial, que a gente vai fazer online, misto, mas é um trabalho contínuo, de educação permanente, um trabalho que a gente vem fazendo com todo cuidado, com muita dedicação, e trazer pessoas assim como tu para perto da gente é uma alegria, assim, é maravilhoso. Quem está aqui nos assistindo hoje pode se deleitar com a tua fala, aproveitar do teu conhecimento, da tua sabedoria, é sempre muito rico mesmo. Então, te agradecer demais, contar contigo nas próximas, agradecer quem esteve com a gente, o apoio das instituições que estão conosco, proporcionando esse momento, Conselho de Saúde, Comitê Técnico, as pessoas que estão nos bastidores, que eu sei o trabalho que dá, né? A Eliane, a Fernanda,
que é uma correria baixar vídeo depois para o Instagram, Facebook, mas a gente faz isso com muita alegria e que é para levar informação para as pessoas. Então, muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Um beijão, a gente se vê em breve. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau.